Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja na medida do possível, certo? Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do momento que a gente está vivendo. Eu sei que eu já fiz vários vídeos a respeito do isolamento social, a gente já falou sobre os sentimentos que podem estar sendo gerados, né? Mas nesse momento eu quero falar sobre uma demanda específica, né? A gente está percebendo que existe um certo desânimo acontecendo por conta da diminuição do envio das atividades, por conta das dificuldades de estabelecimento das rotinas, das atividades. Então, é o que a gente começou a pensar, né? O que será que está acontecendo aí na casa de vocês? Às vezes a gente tem alguma informação porque vocês trazem, né, para assistente social ou para professora. Às vezes a gente não tem, mas aí a gente começa a analisar a situação que a gente está vivendo, né, que a gente está vivenciando. A gente pode perceber que o isolamento social começou em março, né, e sempre se falou muito desse mês de junho, julho, com a possibilidade de retorno, até porque não se sabia como ia ocorrer, né, todo esse isolamento. Então, sempre se falou muito de junho, julho, como um retorno de atividade. Então, naturalmente, a gente acaba criando certas metas, né? Até lá, vou trabalhar para isso. Então, a gente até, naturalmente, a gente cria um foco. E esse foco chegou e as coisas não estão bem do jeito que a gente estava imaginando, né? A gente teve uma flexibilização aí do comércio, né? De algumas atividades que já retornaram. Com isso, a gente entende que alguns pais voltaram a trabalhar e as crianças não retornaram para pai ou para a escola. E aí também existe um outro desafio, uma nova mudança dessa rotina e o quanto que isso é frustrante. E quando eu penso nessa frustração, eu logo pensei nas 5 fases do luto, que dentro da psicologia a gente usa muito isso, né, para orientação, para trazer talvez um esclarecimento para vocês, que o luto, quando a gente pensa em luto, a gente sempre pensa na morte, né? Mas não necessariamente a morte em si, mas também as perdas, né? Perda da minha rotina, perda do que era comum para mim. Então, o quanto que isso vai gerando vários sentimentos. E quando a gente pensa no processo de luto, a gente pensa em 5 fases, né? A primeira, a gente nega que está acontecendo, nega que tem um vírus, nega que perdeu algo importante, né? A gente tem essa tendência a negar. Depois, quando a gente percebe que não tem muito o que fazer, né, que negar não é a melhor saída, a gente começa a ter raiva, né? Por que tá acontecendo isso? Isso não é justo. Por que tá acontecendo isso na minha casa? Por que tá acontecendo isso no Brasil, no mundo? A gente começa a criar culpados, então a gente começa a ficar com muita raiva. Raiva do país que surgiu, o vírus, raiva da política. Então a gente começa a ter esse momento de revolta. A terceira fase é a negociação. A gente começa então, não, eu vou fazer tudo direitinho, e eu acho que a gente passou por essa fase juntos, inclusive, né? Eu vou fazer tudo direitinho, eu vou fazer as atividades, eu vou estabelecer uma rotina na minha casa, e aí tudo isso vai passar, né? E não, tudo isso vai voltar ao normal, e não voltou ao normal. Então a gente também pode ir para a próxima fase, que é a depressão, né? Não estou falando de um transtorno de depressão, tá? Estou falando de uma forma geral, o se deprimir, o se entristecer, o desânimo, especialmente, né, que a gente tem percebido nesse momento, um desânimo, vou parar de fazer. Então eu queria trazer para vocês não desistirem, não desanimarem a ponto de paralisar, né? E a aceitação é a última fase. Quando a gente passa por essas 5 fases, a gente considera que foi elaborado esse luto, porque eu aceito que isso realmente está acontecendo, que as coisas não estão do jeito que eu queria que estivesse, que as coisas estão diferentes, que esse ano foi realmente um ano totalmente diferente dos outros que a gente vivenciou e que a gente tem que enfrentar, né? Aquela capacidade que a gente conversou num outro vídeo de resiliência, de enfrentamento dessa situação. A gente entende que
E aí, pensando num grupo de pais grandes, né? Quando eu mando o vídeo para vocês, eu penso em várias famílias, em várias situações, né? E quando a gente pensa numa gama muito grande de pais, a gente pensa que cada um pode estar nessa fase, né? Pode estar em uma fase diferente. E aí a gente está tentando, então, dentro de um vídeo, orientá-los de uma forma geral. E aí eu queria saber de vocês, qual fase que vocês acham que vocês estão vivendo? Depois eu vou até acrescentar nesse vídeo ou mandar em outro, né, para não ficar muito grande, as fases, né, uma figura, uma imagem para vocês falarem para os professores, para quem vocês têm contato, né, aqui na PAI, qual fase que vocês estão vivenciando, né? Qual fase vocês se encaixam melhor? Vocês, e se vocês conseguirem identificar nos seus filhos, né? Porque é isso que eu queria trazer também, o quanto que vocês estão sentindo muitas coisas, estão se desanimando muitas vezes, e o quanto que eles também, ainda que eles não consigam compreender de uma forma total e complexa, né? Nem nós temos tanta compreensão de algo que é novo, eles também sentem, percebem quando o clima não tá legal, quando tá tendo muita discussão, eles estão percebendo tudo aí dentro da casa de vocês. Então, a dica que eu vou dar para vocês para finalizar, né, é relembrar a questão da respiração no momento de muita ansiedade, de muito nervosismo, respirar profundamente, se isolar, tentar, se for possível, né, ficar sozinho, respirar fundo, né, como se cheirasse uma flor e soprasse uma vela. Então solta bem devagarzinho e fazer isso várias vezes até que você perceba que você vai se acalmar para então tomar decisões, retomar as atividades, aceitar as limitações de vocês. Vai ter dia que não vai rolar, não vai acontecer, né? E você fala pro professor, ai, não deu certo, cheguei em casa do meu trabalho, não deu tempo de fazer, mas no outro dia não é o mesmo dia, né? Todo dia é uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente tentar fazer, se não for 100%, 80%, 50%, até voltar no 100%. Tudo bem? Eu espero que essa semana, na medida do possível, seja melhor que a semana passada e a gente vai vencer juntos tudo isso. Tá certo? Um grande abraço. Como eu falei pra vocês, eu vou estar mandando uma imagem aí e eu queria ter um retorno de vocês, né? A gente não consegue conversar, mas que quem conseguir, né, falar de tanto vocês, né, qual fase que vocês, pais, responsáveis, né, estão vivendo e tentar olhar para o filho de vocês e talvez tentar identificar. Às vezes é a raiva, ele tá muito agressivo, ou às vezes tá muito desanimado, já quer, não tá conseguindo mais ficar em casa, quer voltar para pai, tá reclamando bastante, ou não. Ou ele tá sendo cooperativo, ele tá entendendo que em algum momento vai voltar, mas não sabe ainda quando, né? Então a gente já tá num processo de aceitação. Qual fase você ou seu filho tá vivendo? Eu aguardo, tá certo? Até mais!